Ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, celebrada no domingo pascal, ou seja, hoje, deve nos lembrar de algo que de tão fundamental chega a ser óbvio e que nem deveria ser abordado, mas que por conta do esquecimento espiritual dos que professam a fé em Jesus, é crucial relembrar qual seja a salvação vem de Deus. É ato gracioso e soberano dele. Não é fruto ou subproduto de nossa probidade moral, sagacidade religiosa, urdidura intelectual, artifícios emocionais, métodos ritualísticos ou carisma pessoal religioso. Isso, no máximo, pode te fazer um bom pai, excelente marido, maravilhoso filho, eficiente religioso, enfim. Entretanto, não consegue dar uma única volta na tranca que abre os pesados portões celestiais. Isso é só possível por meio do Cristo ressurreto, que é a chave mestra, por intermédio do qual são escancarados, não apenas abertos, tais portões. Quero então reiterar que a salvação é o próprio Deus salvando, louvado seja Ele. Por quê? Essa é fácil. Porque um dos grandes problemas do povo de Deus é confiar numa salvação que está estreitamente relacionada ao seu desempenho religioso. E isso é uma tentação antiga, ou seja, a tal da autossalvação. Notou como é tão comum ver tantos que se autoproclamam salvos, se apoiando em credos, sistemas doutrinários, experiências sobrenaturais, rituais, subidas e descidas de montes, relíquias, correntes e coisas dessa natureza perceptível, visíveis e concretas para fundamentar a realidade de serem salvos. Outros, quando não isso, se preocupam quase que obsessivamente nesse mesmo bordão com o que fazem no dia a dia, tais como orações, leituras bíblicas, evangelização, boas obras, justiça, contribuição, conduta. Todos esses tópicos da nossa espiritualidade, entre aspas, prática, que em si são importantes, que em si não são importantes, que, enquanto instrumentários, sim, evidenciadores de que a nossa fé é algo real e dinâmico, mas só assim. Não uma fé morta ou dorminhoca, mas que ao serem realizados como via expressa da legalidade de nossa salvação, a perverte na essência, de modo absoluto e de modo completo. Isto tão somente porque, ainda que tais condutas reflitam, exteriorizem a salvação, pode ser que sim, não é a salvação em si. Todas essas coisas são importantes, porém, ainda que reflitam um procedimento salvo, não é a salvação do Senhor. E para falar a verdade, nem sempre indicam que há salvação. Me desculpem. Muitas vezes é puramente uma antecipação dessa salvação. Lembram do caso de Cornélios? Atos 10, do 1 ao 8. Atos 11, do 1 ao 18. E eu quero que você dê o destaque no verso 13, depois que você for ler. Pois bem, essa forma de conceber o cristianismo, de apresentar o plano redentivo, precisa urgentemente ser confrontada, pois gera pseudo-salvos que estão construindo sua felicidade eterna nos fundamentos de uma mentira. Mentira, sim,
visto que ser salvo não é fazer uma lipoescultura na vida moral, tirando seus excessos indesejáveis. Não é simplesmente um retoque na maquiagem do comportamento. Não é uma simples questão de se conformar exteriormente com a lei de Deus. É obediência absoluta, é coração absolutamente puro, é ilibação absoluta da vida. Em resumo, em síntese, é perfeição moral, existencial e espiritual. Bem, quem as tem? Você? Eu? Meu Deus, somos imperfeitos e pecadores. Aí nesse ponto você pode gritar, mas eu nunca roubei, ou adulterei, ou matei. Certo, eu respondo, mas já mentiu, ou cobiçou, ou quebrou qualquer um dos mandamentos de Deus no coração. Para o Senhor, está no mesmo barco, e barco só sobrando a pique. Você quer ver que eu tenho razão? Veja o que diz Tiago. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falar de tal maneira, e de tal modo procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre os juízos. Tiago 2, do 10 ao 13. Agora, ouça Jesus. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para a mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Nossa! Chega a dar calafrio. Mateus 5, 27 a 28. Fica para lá de evidente que ninguém tem cabedal moral e espiritual para se manter de pé diante do trono do julgamento de Deus, estribado em si mesmo na qualidade de pecador ou sua biografia existencial imperfeita? Por esse mesmo motivo e por esse expediente salvífico, imbricado em nós mesmos e nossas ações, torna-se de fato uma armadilha dos infernos, pois tira a nossa confiança do nosso suficiente e poderoso Salvador e redireciona para a nossa performance moral, nossa glória espiritual, nossa formosura religiosa. Claro que vocês sabem que eu estou sendo irônico, né? Não temos nada disso. Foi por isso que Paulo disse que não existe um único justo. Não existe um justo, nenhum sequer. Não tem nenhum. Romanos 3, do 9 ao 10. Foi por isso que ele afirmou que pela lei só vem maldição. Gálatas 3, do 9 ao 14. Romanos 3, 19 a 20. Foi por isso que ele advertiu que somos justificados gratuitamente pela fé na redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, do 21 ao 24. Eu acho que esse texto é um texto que a gente deveria dar só uma lidinha rápida. Romanos 3, do 21 ao 24. Diz assim, Romanos 3, do 21 ao 24. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Entenderam?
Ouça-me, por favor. Todos nós precisamos ser salvos de qualquer tipo de salvação que seja qualquer coisa que não a pessoa do próprio Deus. E Deus salvando é Cristo ressuscitado pela força e poder do Espírito Santo, o Ruach Kadosh. Entrando em nossa vida com autoridade, de modo absoluto, e de lá restaurando a casa mata da nossa existência. Ser salvo é ter o Deus vivo e verdadeiro fazendo uma transformação que só vai acabar no céu. Ser salvo é receber a glória divina e por essa glória ser transformado, como o apóstolo Paulo deixa claro, e somos e contemplamos desvendados como um espelho a face do Senhor. E por essa face nós somos transformados de glória em glória. Ou seja, de experiência a experiência com o Senhor, com sua palavra, revelação de sua vontade, que no poder do Espírito se torna a palavra princípio, prenher de toda autoridade. Essa experiência salvadora, realmente salvadora com Deus, que é a real Páscoa, que é a verdadeira Páscoa, que é a Páscoa que o Brasil precisa e você também. Para que possamos viver a existência que o Senhor, quando enviou Jesus a esse mundo, projetou para vivermos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, renascidos em Cristo Jesus, para as boas obras que Ele de antemão colocou para que andássemos nelas. Essa é a relação correta. É uma graça dinâmica e atuante, que nos faz agentes da justiça do Senhor e instrumentos de transformação e de profunda mudança contextual. As pessoas precisam de uma experiência verdadeira com Jesus, que partindo da sua subjetividade, transforme o seu comportamento, reformule os seus princípios e valores e efetivamente lhe dê poder para testemunhar da vida de Cristo. Se vivenciarmos os valores e ensinos de Jesus, seremos pessoas indispensáveis neste mundo. Que possamos viver a Páscoa, que possamos viver uma vida que reflita Ele ressuscitou. Amém.